Olá pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal de curiosidades. Hoje, vamos explorar uma lista fascinante, às vezes, assustadora de momentos em que o mundo esteve à beira do apocalipse. Preparem-se para uma jornada incrível através de eventos que desafiaram nossa existência. Vamos lá! 8 vezes que o mundo quase acabou. Número 8. Falha de comunicação do Bells. No dia 24 de novembro de 1961, o mundo esteve perto de uma guerra nuclear, graças a um sistema de vírgulas quebrado. O Quartel-General do Comando Aéreo Estratégico, ou SA, dos Estados Unidos, não conseguiu fazer contato com 3 locais de mísseis. Tomando a falta de comunicação como um sinal de ataque inimigo, o SAC começou a preparar tripulações de bombardeiros para embarcar em seus aviões. A guerra total com a Rússia parecia iminente até que, o contato com um B-52 em órbita foi feito, e o piloto confirmou que nenhum ataque havia ocorrido. Acontece que a estação retransmissora usada pela SA quebrou após superaquecimento. Número 7. Erupção do Monte Tambora. A erupção do Monte Tambora, ocorrida em 1815, foi uma das maiores erupções vulcânicas registradas na história moderna. Sua magnitude catastrófica impactou profundamente o clima global e teve sérias consequências para as comunidades locais e o mundo como um todo. A erupção começou em 5 de abril de 1815, quando o Monte Tambora, localizado na ilha de Sumbawa, na Indonésia, entrou em atividade. Durante vários dias, a montanha lançou cinzas, rochas e gás vulcânico na atmosfera. No dia 10 de abril, ocorreu uma explosão gigantesca, que foi ouvida a centenas de quilômetros de distância e jogou enormes quantidades de material vulcânico na atmosfera. As consequências da erupção do Monte Tambora foram devastadoras. Estima-se que mais de 71 mil pessoas tenham perdido a vida na região devido à erupção e às consequentes ondas de calor, tsunamis e chuvas de cinzas que destruíram comunidades inteiras. As cinzas vulcânicas foram lançadas tão alto na atmosfera que afetaram o clima global. A principal consequência climática da erupção foi o Plano Sem Verão de 1816, que afetou vastas áreas do hemisfério norte. As partículas de poeira e aerossóis liberadas pelo Tambora bloquearam a luz solar, causando uma redução significativa da temperatura média da Terra. Isso resultou em invernos prolongados e verões frios, afetando colheitas, causando fome e resultando em tumultos em algumas regiões. O evento teve um final em termos de atividade vulcânica direta, mas suas consequências climáticas persistiram por vários anos. O impacto da erupção do Monte Tambora nas condições climáticas globais foi significativo e contribuiu para uma série de desafios para as populações afetadas em todo o mundo. A erupção do Monte Tambora é um exemplo impressionante do poder da natureza e de como eventos vulcânicos podem ter ramificações profundas em escala global, afetando não apenas a geologia da região, mas também a vida e o clima em todo o planeta. Número 6. A Tempestade de Carrington. Em 1859, a maior explosão solar registrada na história emitiu radiação com a energia de 10 milhões de bombas atômicas, e levou a uma tempestade geomagnética que incendiou a tecnologia elétrica na Terra. Os cientistas estimam que se um evento semelhante ocorresse hoje, poderia revelar-se catastrófico devido à nossa dependência da tecnologia, as redes elétricas entrariam em colapso e os nossos métodos de comunicação seriam inexistentes. A NASA informou que explosões como esta deveriam acontecer a cada 100 ou 50 anos, e com um tempo estimado de apenas 20 horas entre o momento da detecção e o impacto. A humanidade teria menos de um dia para se preparar para a catástrofe. Número 5. O incidente do foguete norueguês. Na década de 90, cientistas norte-americanos que estudavam a aurora boreal lançaram um foguete de pesquisa na Noruega, e o radar russo interpretou-o como um ataque nuclear. Com os mecanismos de resposta à Guerra Fria ainda em vigor, o presidente Yeltsin teve 8 minutos para decidir se lançaria um contra-ataque ou não. Felizmente, o foguete norueguês caiu inofensivamente no oceano antes que ele se decidisse. Para piorar a situação,
Eles receberam um memorando informando-os sobre o lançamento do foguete, mas ele foi perdido antes de atingir a tripulação do radar. Número 4. A peste negra. A praga do século XIV que se espalhou pelos ratos infestados de pulgas deixou 75 milhões de pessoas mortas. Essa doença era capaz de matar em apenas 3 dias. As vítimas ficaram com febre e seus gânglios linfáticos incharam dolorosamente até estourarem. Se uma epidemia semelhante ocorresse hoje, os acontecimentos poderiam ser ainda mais catastróficos graças ao crescente movimento global. Com mais de 8 milhões de pessoas voando todos os dias, seria difícil conter um vírus. Isso até me lembrou um fato recente que aconteceu nos últimos anos. E você, lembrou de alguma coisa? Se você está gostando desse conteúdo, curte o vídeo para eu trazer mais, e comenta de qual cidade você está assistindo. Que Deus abençoe a todos. Número 3. O cometa Bonilla. Em 1883, o astrônomo José Bonilla registrou 331 objetos passando em frente ao Sol. Em grande parte ignorado pelo cientista, o evento foi logo esquecido. No entanto, em 2011, um pesquisador que investigava as descobertas de Bonilla descobriu a terrível verdade por trás de suas observações. Acontece que estes objetos eram enormes fragmentos deixados para trás após a dissolução de 1 bilhão de cometas que quase se chocaram com a Terra, potencialmente por apenas 600 quilômetros não se chocaram com nosso planeta. Com cada um desses destroços medindo até 800 metros de largura, a colisão de apenas um teria resultado em um desastre 1000 vezes mais poderoso que uma bomba atômica. Número 2. A gripe espanhola. A gripe espanhola, que ocorreu entre 1918 e 1919, foi uma das pandemias mais mortais da história. Ela teve início durante a Primeira Guerra Mundial, apesar de não estar diretamente relacionada ao conflito. O nome gripe espanhola é atribuído em parte ao fato de a Espanha ter sido um dos primeiros países a relatar abertamente a disseminação da doença, enquanto muitas nações envolvidas na guerra censuravam a informação para evitar o pânico. A pandemia foi causada pelo vírus H1N1 da influenza, que afetou principalmente jovens adultos saudáveis, um padrão incomum para a gripe. A disseminação rápida da doença foi amplificada pelo movimento de tropas durante a guerra. As condições de vida lotadas e falta de higiene nas trincheiras contribuíram para a propagação. As consequências da gripe espanhola foram devastadoras. Estima-se que entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas morreram em todo o mundo, tornando-a mais mortal do que a própria Primeira Guerra Mundial. Além das mortes, muitas pessoas ficaram gravemente doentes, e a economia global foi afetada. A pandemia teve um final gradual à medida que as medidas de quarentena, distanciamento social e isolamento foram adotadas em várias partes do mundo. Não houve uma cura específica na época, uma vez que os vírus da influenza não eram compreendidos como são hoje. No entanto, o vírus eventualmente diminuiu sua atividade à medida que a imunidade da população aumentou e as medidas de controle foram implementadas. A gripe espanhola teve um impacto duradouro na saúde pública e na pesquisa médica. Ela incentivou o desenvolvimento de sistemas de vigilância de doenças e ressaltou a importância da pesquisa sobre vacinas contra a gripe. Número 1. Rautelia planticola. O monstro biológico. Em 1990, o que poderia ter matado toda a vida vegetal terrestre, chegou terrivelmente perto de ser libertado. Os biopesquisadores combinaram a bactéria Klebsiella com outra bactéria que produzia álcool para criar um organismo, que conseguiria destruir resíduos de plantações com segurança. Parecendo bom demais para ser verdade, foi rapidamente aprovado para testes de campo. No entanto, os críticos notaram que os investigadores não conseguiram testar a bactéria em solo não estéril e decidiram realizar testes independentes. Eles descobriram que, no mundo real, o álcool criado destruiria as plantas hospedeiras em apenas uma semana. Se os testes de campo não tivessem sido cancelados devido a estes testes laboratoriais adicionais,
a bactéria poderia ter se espalhado por todo o mundo, destruindo todas as nossas colheitas e mergulhando a humanidade numa fome em massa. Esses foram 8 fatos que quase acabaram com a humanidade. Comenta aí qual fato te marcou mais e como você reagiria a ele. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. Que nunca falte o pão na mesa de ninguém.